Fala galera, tudo bom pessoal? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, tá? Uh, gente, dando continuidade aos nossos conteúdos, tá? De encontros, desculpa, nossos conteúdos de pronomes, eu agora, nesse exato momento, tá? Vou fazer um vídeo específico para resolução de questões baseadas em concursos públicos, em certames públicos, tá? Então, o vídeo anterior foi um vídeo que nós trabalhamos muito com as resoluções de questões do Exame Nacional de Ensino Médio, tá? Vocês perceberam que algumas questões são questões estritamente de compreensão ou até mesmo interpretação de texto, tá? Então, eu quero que vocês deem uma atentada, tá? Lembrando, pessoal, que as nossas aulas são aulas que geralmente vão orbitar, vão transitar entre ali 15, 20, 25 minutos, 30 minutos no máximo, tá? Então, vamos lá, gente, resolvendo agora aqui. Vou só colocar o horário certinho para não me estender muito em relação aos horários, né? Até para que vocês possam visitar, revisitar a página, inclusive, se tiverem, pessoal, interesse em adquirir os materiais também, entre em contato comigo, tá? Vou só colocar aqui, pessoal. Vou apresentar a tela para vocês, então, a partir de agora. E vamos lá, gente. Então, os exercícios que eu quero corrigir com vocês, pessoal, são os exercícios desse material aqui. Lembrando que esse material aqui é um material para quem é meu aluno ou tem interesse em comprar esse material. É um material, gente, contendo 700 páginas, tá? 7.000 questões. Então, eu estou resolvendo praticamente todas as questões com vocês, tá? Então, vou conseguir resolver ali em torno de umas 5.000 questões através desses QR Code, tá? Então, vocês vão ter aqui dentro, vocês vão ter todo o sumário, tá? Com os conteúdos previstos dentro de uma gramática normativa / descritiva. Então, vocês vão ter praticamente aqui, creio eu, pessoal, que umas 10 páginas, tá? Desse sumário. Vamos ver quantas páginas vão dar aqui. 9 páginas, tá, gente? Desse sumário. Ainda é um material, gente, que está em fase de elaboração, tá? Então, certamente ali vai dar umas 12, 13 páginas, tá? Então, vocês vão ter, pessoal, um material extremamente completo, tá? Com 700 páginas, 7.000 questões e praticamente 300 horas de gravação de videoaula, tá? Um material extremamente completo para qualquer concurso público, tanto federal, estadual, municipal, tá? Bancas, pessoal, ESAF, Fundação Carlos Chagas, Legale, Fundatec, Objetiva, La Salle, deixa eu ver, AOCP, deixa eu ver outros tipos de bancas, Sesgran Rio, tá? Então, bancas que transitam no Brasil como um todo, tá? Pessoal, notem agora aqui, eu quero trabalhar a questão então da ESAF, tá? É uma questão praticamente aqui de referência endofórica, anafórica ou catafórica, tá? Então, vamos lá para essa questão aqui dentro, gente. Questãozinha, gente, de leitura, tá? Estamos entrando, pessoal, no terço final de 2009. Lembrando que esse concurso aqui, obviamente, gente, foi um concurso realizado em 2009, então, portanto, que é 2009. Com uma visão mais clara sobre os fatores os quais, então, lembrando que esses os quais trata-se de um pronome relativo, o qual, a qual, os quais, as quais, pronome relativo fazendo menção a fatores aqui dentro, tá? Os quais levaram à crise financeira, a qual nos atingiu a partir do colapso do banco Lehman Brothers. Um dos pontos centrais na sua construção foi, certamente, a questão da regulação e controle das instituições financeiras. Pessoal, pensem comigo o seguinte, olhem para cá, Banco Lehman Brothers, tá? Mesmo não sendo a origem propriamente dita da crise, então o banco aqui dentro sofreu o impacto negativo, né? A partir do colapso, então foi ele o grande propulsor aqui dentro, tá? Mesmo não sendo a origem propriamente dita da crise, a regulação falha permitiu que os elementos de fragilidade no sistema assumissem enormes proporções.
depois de termos vivido um longo período em que prevaleceu a ilusão da racionalidade intrínseca aos mercados financeiros, tá? Então, pessoal, vocês sabem aqui dentro, não sei se vocês estão lembrados ainda, um contexto um pouco mais histórico, que o banco Lehman Brothers aqui, pessoal, foi ele o grande propulsor da crise de 2009 no mercado financeiro, tá? Vamos dar uma olhadinha nessa questão ali, gente? Olhem agora o que a questão pede, pessoal. A substituição de em que por no qual mantém a correção gramatical e as informações originais do período. A expressão sua construção refere-se ao antecedente banco? Pessoal, com toda certeza. Sua, aqui dentro, fazendo menção a quem? Ao banco, tá? Então vamos pensar o seguinte: esse elemento aqui trata-se de um pronome possessivo, meu, minha, teu, tua. Teu, tua, refere-se, pessoal, refere-se a elemento na segunda pessoa. Então, refere-se ao tu aqui dentro, tá? Então, com toda certeza está correto, refere-se ao banco verdadeiro. Pessoal, a expressão... Opa, desculpa. Aqui, ó. A substituição de em que por o qual mantém a correção gramatical e as informações originais no período. Gente, cuida uma coisa muito importante, pessoal. Ó, esse em que para nós aqui dentro não pode ser substituído por apesar de nós termos em mais o qual. Por que eu estou dizendo isso, gente? Eu estou dizendo isso porque esse em que prevaleceu a ilusão da racionalidade me dá uma ideia de um verbo estático. Então, o correto aqui dentro é o pronome relativo onde, que vocês podem substituir por em que. Depois de termos vivido um longo período onde o lugar prevaleceu a ilusão, tá? Então, vocês não poderiam, pessoal, em hipótese nenhuma, fazer a substituição. Por mais que vocês quisessem fazer a substituição, tá? Ah, Fabrício, mas um longo período em o qual prevaleceu. Pessoal, eu concordo com vocês, mas leiam agora aqui e não me digam, pessoal, se vocês não estão trabalhando com onde, que é um verbo estático. O lugar. Ó, depois de termos vivido um longo período onde, o lugar onde prevaleceu a ilusão, né? Então não poderia ser aquele elemento ali, tá? Foi, então, falso, verdadeiro. A expressão seu funcionamento refere-se ao seu antecedente mercados financeiros. Pessoal, essa aqui é a mais fácil de todas. Primeiro, mercados se encontra no plural, financeiros se encontra no plural. Então, o que, que vai acontecer aqui? Sua, singular, construção, singular. Opa! Singular e plural não bateu certo, tá? Então, no mínimo, deveria ser mercado financeiro. E mais, mercado é masculino, sua é feminino, tá? Então, qual a alternativa correta, pessoal? Qual a alternativa correta aqui dentro? Com toda certeza, indiscutivelmente, a alternativa correta nessa questão, pessoal, apenas a 2. Tá? A alternativa correta, a alternativa C. Pessoal, próxima questão, ESAF. Caso o Estado propicie a segurança, ou se o Estado propicia segurança, educação, saúde, trabalho, previdência, moradia e transporte. Pessoal, olhem para cá. Olhem para cá. Esse aqui não é o artigo 6º da Constituição Federal, dos direitos e garantias fundamentais, ali depois. Então, os direitos sociais. Então, moradia e transporte, o indivíduo tem, pessoal, as condições mínimas
para atingir a felicidade, a que todos os homens tendem. No entanto, é preciso fazer a distinção entre fins e meios. A substituição, gente, de a que por a qual estaria correta ou incorreta? Pessoal, pensem comigo, só olhando agora aqui. Ó, esse a aqui, indiscutivelmente, é uma preposição, tá? No momento que tu substitui por a qual, agora aqui dentro, ainda permanece esse elemento, o que ele está pedindo para trocar esse aqui, concordam? O que, que vai acontecer? Pensem comigo o seguinte, pessoal. Bom, se eu tenho o a, que é a preposição, e ele está pedindo para substituir por a qual, agora aqui dentro, e mais, se ele pedisse simplesmente, pessoal, para deletar esse a, e trocasse simplesmente pelo a qual, gente, vocês estão tirando uma preposição. Essa preposição, ela é exigida aqui dentro por um nome, ou ela é exigida aqui dentro por um verbo, regência verbal ou regência nominal. Esse a aqui, com toda certeza, é um artigo, tá? Então, certamente, pessoal, ela é incorreta, tá? Porque vocês estão eliminando uma preposição. Gente, não podem eliminar uma preposição do nada, tá? Então, olhem para cá. A substituição de aqui. Vamos dar uma olhada onde é que está o aqui dentro. Ó, felicidade, vírgula, a que todos os homens tendem. Pessoal, quem tende, tende, ou quem tende, tende a alguma coisa. Quem tende, tende a alguma coisa. Então, notem que é um verbo transitivo indireto necessitando preposição obrigatória. Ah, Fabrício, mas é o seguinte, eu não consegui entender agora o verbo tender, tá? Então, vamos lá. Conjugação do verbo. Vamos colocar o verbo ver aqui, pessoal, tá? Só para vocês entenderem agora aqui dentro, que vocês vão ter o verbo tender. Então, o verbo tender, pessoal, ele é um verbo regular. Ele pode ser muito bem a transitividade intransitivo, tá? Intransitivo é um verbo que tem sentido completo e transitivo, tá? Transitivo direto ou transitivo indireto, tá? Transitividade do verbo tender. Então, o que, que vai acontecer, pessoal? Se eu tirar agora aqui dentro, se encontra totalmente equivocado, totalmente errado. A alternativa incorreta, ok? Pessoal, questão número 3. Fiscal de rendas agora aqui dentro. Assinale como verdadeiras V ou falsas F as afirmações a respeito da organização do texto abaixo. O Ocidente europeu, no período medieval, foi um mundo onde, pessoal, onde, pronome relativo. Vocês podem substituir sem prejuízo por em que, tá? O poder estava dividido, lugar, né, dando uma menção de uma ideia de lugar, um verbo estático e sempre instável, sendo exercido de forma independente pelos chamados senhores feudais, geralmente possuidores de grandes extensões de terra. Bom, tranquilo, nós já sabemos disso. As relações entre vassalo, aquele que prestava homenagem, e sucerano, aquele que recebia a homenagem, envolvia a cessão de direito, por parte suprema, sucerano, por parte do, deixa eu ver aqui, pessoal, parte do sucerano, de uma geração de ganho para o vassalo, em troca de alianças, as quais visavam no sentido de almejar, no sentido de pretender, a uma consolidação do poder, sempre ameaçado por outros senhores. O objeto de onde provinha essa geração de ganho era chamado feudo, erroneamente identificado como sendo somente uma porção de terra. Na verdade, o feudo podia assumir vários aspectos, como, por exemplo, uma ponte ou uma estrada onde se cobrava
pedágio. Então, vamos lá, pessoal. O que está dizendo? A sequência obtida é... O que está escrito aqui? Desrespeitam-se as relações entre os argumentos e provoca-se erro gramatical ao substituir onde, pessoal, por em que. E aí, gente, desrespeitam-se, pessoal. O que eu falei para vocês? Que o onde é um verbo estático que vocês podem substituir sem prejuízo pelo em que. Tanto é verdade que eu iniciei falando isso. Desrespeitam, pessoal, falso. Não se desrespeita, tá? Então, o em que é uma técnica usada aqui dentro para confirmar se teu verbo, se teu pronome relativo é realmente o pronome relativo onde, tá? Então, vamos lá, pessoal. Eliminamos e eliminamos. Falso, falso, falso. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Essa não precisa de, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Então, a gente já sabe que essa daqui é verdadeiro. Explicita-se a relação entre as ideias do texto. Ao iniciar o segundo período sintático do texto por um conectivo escrevendo com quantas relações? Então, vamos lá, pessoal. Olhem aqui. Deixa eu ver. Explicita-se a relação entre as ideias do texto ao iniciar o segundo período. Daí está, foi aqui dentro. O segundo período sintático do texto por um conectivo escrevendo com quantas relações. Tá. Primeiro, pessoal, primeiro parágrafo, segundo parágrafo, tá? Então, o que ele está pedindo para vocês? Ele está pedindo para vocês colocarem o conquanto aqui, pessoal. Ó, conquanto. Vamos dar uma olhada nesse conectivo conquanto, gente? Quando vocês tiverem dúvida, pessoal, olhem aqui, Aulete, tá? Dicionário extremamente importante para o processo de aprendizado de vocês. Conquanto. O que o conquanto é? O conquanto, pessoal, ele é um conectivo, ele é uma conjunção. Ele, pessoal, tem a ideia de quem aqui dentro? Ó, mesmo que seja verdade que, se bem que, ainda que, embora, se bem que, ainda que, mesmo que, conquanto, tá? Deixa eu ver qual conectivo é esse aqui. Uma concessão, gente. Embora, se bem que, ainda que, mesmo que, conquanto. Deixa eu só dar uma confirmada aqui. Orações subordinadas. Nadas concessivas. Vamos dar uma olhada aqui, pessoal. Ó, indica concessão às ações do verbo da oração principal. Isto é, admite uma contradição, gente. Uma concessão, pessoal. Ou um fato inesperado. A ideia de concessão está diretamente ligada ao contraste, à quebra de expectativa. Vamos dar uma olhada num exemplo de concessão? Olha aqui, pessoal. Causal, comparativa, concessiva, tá? Embora, se bem que, ainda que. Então, Luciana gosta muito de dançar, embora, se bem que, ainda que, mesmo que, conquanto. Então, o embora, para nós aqui dentro, pessoal, nos remete a uma ideia de. Ideia de, pessoal, olha aqui, olha aqui. Só apagar agora aqui. Uma quebra de uma expectativa, né? Ver se ele vai colocar aqui de novo. Não colocou.
Deixa eu ver se eu vou colocar aqui. Ó, uma contradição ou um fato inesperado. Ela adora, ela ama dançar. Contudo, pessoal, ela não consegue em virtude de quê? Em virtude de estar com o pé machucado, pé quebrado. Então, o que, que vai acontecer? Pensem comigo o seguinte. Explicita-se a relação entre as ideias do texto. Ao iniciar o segundo período sintático do texto, por um conectivo escrevendo com quanto as relações. Pessoal, o que está dizendo? Está dizendo para vocês que a segunda praticamente nega a primeira. Não, não, pessoal, não. Não há uma ideia contraditória aqui, há uma continuidade aqui dentro de explicação, né? Então, simplesmente vai o quê? Explicar. Concordo comigo, gente? Então, o que, que vai acontecer, pessoal? Não dá uma contradição ou um fato inesperado. Bem pelo contrário, dá progressão ao texto. Então, o que, que vocês vão ter agora aqui dentro? Explicita-se? Não, gente, não. Falso. Tá? Ó, falso. Então, falso, falso, verdadeiro. Verdadeiro não poderia ser essa. Vão ficar entre essas duas a partir de agora aqui. Pessoal, olhem o próximo aqui. Desrespeitam-se as relações entre os argumentos e provoca-se erro gramatical ao substituir o onde por a qual. Com toda certeza, né, gente? Será que precisa olhar? O que, que eu falei para vocês que está escrito lá em cima na parte de pronomes, pessoal? Quando eu coloco a qual, o qual, a qual, os quais, as quais, esse elemento aqui, ele vai retomar a quem? Ele retoma para nós, pessoal, obrigatoriamente a pessoa ou coisa, tá? Que pode ser substituído pelo que, o nosso dito pronome relativo, ou até mesmo o que ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais. O onde, ele é trabalhado com verbos estáticos, tá? Diferente do aonde, que nos remete a uma ideia de movimento, tá? Então, com toda certeza, se desrespeita aqui dentro. Por que, que se desrespeita, pessoal? Pelo contexto. O próprio contexto aqui dentro está dando uma ideia de verbo estático. Tranquilo, gente? Foi, pessoal? Conseguiram entender essa partezinha? Gente, lembrando, tá, que os vídeos eu vou fazer vídeos um pouco mais curtos para realmente não ficar muito extenso. E se vocês tiverem, pessoal, tá, intenção em adquirir o material, gente, tá, é um material que ele foi feito, pessoal. Foi digitado cada palavra, cada vírgula, tá? É um material que eu venho trabalhando faz praticamente 4 anos, esse material. E com muito carinho, muita dedicação, tá, gente? Só colocar aqui, pessoal, meu muito obrigado e até o próximo.